Se você quer aprender eletricidade residencial e predial, venha para a Instrutec, Campinas. Se inscreva no canal. Neste vídeo, vamos mostrar como abrir controle, reparo do controle remoto, falhando teclas, controle remoto não funciona. No caso, esse controle está com algumas teclas falhando, né? Então, para você saber qual tecla está funcionando e qual tecla não está funcionando, você testa no aparelho, mas tem uma outra forma de testar. Você aponta o controle remoto para a sua câmera e aperta as teclas. Você vai ver que as teclas que funcionam estão emitindo essa luz infrared, infravermelho. E as teclas que estão falhando não estão emitindo essa luz infrared ou infravermelho. Então vamos apertar uma tecla aqui, qualquer tecla que está funcionando. Aí você vê que está saindo a luz infravermelho. Como que eu abri esse controle? Esse controle não tinha parafuso nenhum. É através de travas de encaixe do lado aqui, lateral. Então eu precisei usar, nesse caso, duas lâminas caseiras. Uma lâmina bem fina, que nem essa aqui, ó, é bem fina mesmo. E uma lâmina fina, mais estreita, só que um pouco mais resistente do que a outra. Então ela é um pouco mais grossa que a outra. Então com essa lâmina mais fina aqui, ó, que eu fiz? Eu fui passando na lateral e quando eu percebi a trava, eu forcei. Se com ela eu conseguir abrir, soltar a trava, beleza. Quando eu não conseguia, aí eu usava essa outra lâmina um pouco mais grossa para enfiar aqui para forçar melhor a abertura. Eu não aconselho usar chave de fenda. Se for uma chave de fenda, ela tem que ser bem afiada para poder entrar nesse encaixe aqui e não deixar marcas no plástico. Uma lâmina que nem essa aqui, ó, ela consegue entrar entre as duas partes sem quebrar as travas e com um pequeno esforço aqui, ó, ela consegue forçar as travas a abrir o plástico aqui, ó. Agora eu vou falar alguns defeitos de controles que vocês podem depois ver se é algum seus. Agora, imagina que o controle remoto não está funcionando e você já trocou as pilhas. Então, se você já trocou as pilhas e não funciona, tem boa chance de ser esses contatos aqui, ó, que se a gente fala mola das pilhas, né? Se alguma pilha algum dia vazou, eles oxidam esses contatos. Daí realmente, mesmo você trocando a pilha, o controle remoto não funciona porque oxidou essas molas. Então, se você pegar uma lixinha bem fininha e lixar aqui, ó, os contatos, se for esse o problema, será resolvido. O que dá muito em controle também, que nem nesse controle aqui, ó, esse LED aqui, ó, chama LED infrared, ele que manda a luz para o aparelho. Então, quando ele é saliente assim, ó, você tem acesso a ele, o que acontece muito, né? O controle remoto da mão de criança, a criança sem querer, ela começa a apertar esse LED aqui, ó. Porque ele tem acesso ao LED, nesse caso. Caso o controle remoto não está funcionando, é bom verificar as soldas do LED infrared. Porque essa solda aqui, normalmente, ela dá um mau contato, ela trinca. Então você tem que olhar muito bem na solda aqui, ó. Ela pode estar trincada ou ela pode ter se soltado da placa. Daí, não emitindo luz, não vai funcionar o controle. Ah, Júnior, mas eu não tenho soldador, né? Então vamos supor que a solda, ela trincou nela mesma, tá? Ela não soltou da placa, ela mesma, você olha no meio da solda, ela trincou. Quando é nesse caso, se você não tem soldador, tem um truque, né? Só que você não pode fazer com muita força. É você achar a trinca na solda, vamos supor, trincou bem no meio da solda aqui, ó.
e dá um pequeno aperto que nem essa aqui, ó, tem uma ponteira de metal, né? Bem pontuda aqui, ó. Então você chega, vamos imaginar aqui, ó, a solda trincou, só que a solda trincou no meio dela mesmo. Então vamos imaginar, você aperta aqui, ó, você pega essa ponta aqui, acha a trinca e dá pequenas apertadas naquela trinca. Como o estanho não é um material tão duro assim, na hora que você dá pequenas apertadas assim, ó, com a ponta em cima da solda, ele vai dar uma pequena união entre os pedaços de solda. É um quebra-galho para aquele momento. Pode funcionar alguns dias, mas depois vai parar. Mas pelo menos naquele momento, se você está precisando usar o controle, né, vai funcionar. Só que na hora de montar, você não pode encostar no LED. Então tem que fazer de tudo na hora de montar o controle para não tocar no LED. E nem o LED esbarrar em alguma parte plástica do próprio controle. Porque não está tão firme aqui esse truque que eu ensinei. Mas dá para quebrar o galho durante uns dias. Pelo menos naquele momento. Outro defeito é o seguinte, no caso desse controle remoto aqui, ó, temos esse tipo de cristal, ou alguns chamam de ressonador. Esse aqui, ó, é difícil dar defeito, mesmo com a queda do controle remoto. Mas tem um que é um quadradinho amarelo, ou laranja, também tem na cor laranja. Aquele tipo de cristal, quando o controle remoto cai, tem boa chance dele estar danificado. No caso, se for o cristal ou o ressonador, pode acontecer duas coisas. Ou você vai apertar as teclas e não vai emitir luz nenhuma, então você pega a câmera, né? Aponta o controle remoto para a câmera, e você aperta as teclas e não emite luz nenhuma. Ou vai emitir luz, só que vai emitir luz numa frequência, numa velocidade diferente que era para ser. Caso, vamos supor, caiu o controle, é aquele cristal amarelo ou laranja, escrito 455 ou outra frequência parecida com 400 e pouco. Daí, se ele danificar totalmente, você vai apertar as teclas e não vai ter luz nenhuma na câmera. Mas se ele trincar lá dentro, o cristalzinho que tem dentro dele, você vai apertar, realmente você vai ver a luz na câmera. Só que essa luz está em outra velocidade, está em outra frequência que não é o correto. Vamos imaginar que fosse dois controles remotos de ar-condicionado. Um controle remoto funciona, da mesma marca, tá? Um controle remoto funciona e o outro não. Então você pega aquele controle remoto que funciona, da mesma marca, aperta, vamos supor, até aquela power, aquele controle remoto funcionando, e decora mais ou menos o jeito que está a luz, o jeito que ela pisca. Daí você pega daquele controle remoto que não está funcionando, aperta a mesma tecla. Daí você vai perceber uma diferença de velocidade nas piscadas daquele controle remoto que está funcionando com aquele controle remoto que não está funcionando, mas está liberando a luz infrared. Isso é um sintoma que o cristal foi afetado ou tem alguma trinca ou mau contato na placa que está fazendo mudar a frequência. Como o controle remoto caiu, pode ser que tenha também alguma trinca em volta do CI. Então, antes de condenar o controle remoto por causa do cristal, se você comprar o cristal e trocar com o soldador, tudo bem. Mas antes disso, né, dá uma verificada se não tem algum mau contato nesse IC aqui, ó, se tem alguma trinca na placa, que pode ser isso que está mandando luz com frequência errada. Agora vamos pensar num outro defeito que também pode dar no seu controle remoto. O seu controle remoto não está funcionando. E daí, quando você pega o controle remoto, aponta para a sua câmera, ele já está emitindo luz sem você apertar nenhuma tecla. Mas como que está mandando luz, né? Mas como está mandando luz sem eu apertar nenhuma tecla? Porque o sistema do controle remoto é o seguinte. Essa manta aqui, ó, que a gente fala teclado de borracha, onde estão os números do controle, as teclas, né? Aqui, ó, a gente tem uma tinta, uma tinta condutiva. Isso aqui é como se fosse um curto, e quando você apertasse, ó, pode ver que ele está longe da placa. Ó. Ó como ele está fundo. A diferença daqui com onde está a bolinha com a tinta condutiva. Então ele só vai atingir a placa na hora que você empurrar a tecla. Dessa tecla
vai descer e vai encostar nessa parte aqui, né? Para dar o curto na região certa, para fazer a função daquela tecla específica. Aqui na parte mais escura não dá para ver a tinta condutiva, mas você olhando aqui, ó, na parte cinza aqui, ó, tá vendo essas bolinhas pretas aqui, ó? Elas também estão aqui nas outras teclas, mas aqui na parte cinza, ó, da borracha, dá para você ver esses pontos pretos aqui, ó, as bolinhas pretas. Essas bolinhas pretas é a tinta condutiva. É ela que tem que encostar na placa para dar o contato que está precisando, entendeu? Mas o que acontece muito com o controle remoto muito antigo? Essa tinta condutiva aqui, ó, com o passar do tempo, ela se solta do teclado de borracha e fica grudada na sua função aqui, ó, na sua tecla aqui, ó. Então ele fica dando contato aqui, conduzindo aqui, como se a tecla tivesse apertada. Por isso que você não apertando o teclado e apontando o controle remoto aqui, ó, sem apertar teclado nenhum, já está emitindo luz. Porque aquela tinta condutiva caiu em alguma região aqui de alguma tecla e está dando condução para funcionar a tecla. Como resolver nesse caso? Nesse caso, o certo seria usar álcool isopropílico, que é um álcool mais puro, com menos água. Daí com o álcool isopropílico, um algodão ou um cotonete, você teria que limpar todos esses contatos aqui, onde cada tecla, que na verdade é a tinta condutiva aqui no teclado de borracha, vai entrar em contato. Então aqui tem. Então você tem que limpar cada um desses. Mas você vai ver que aquela tecla Mas você vai perceber que aquela tecla onde a tinta condutiva caiu mais, vai grudar muito mais no seu algodão aqui, no seu cotonete. Você limpando aqui, está resolvido um problema. Mas você terá que pegar o teclado de borracha também e limpar cada contato desse. Porque a tinta condutiva já está saindo desses pontos aqui para cair na placa. Então vai ter que tirar já o excesso que está se soltando. Então você limpando os contatos aqui, ó, tirando o pozinho, que na verdade é a tinta condutiva, né, que está se soltando, e limpando a placa aqui, você montando deve parar aquele problema da tecla acionada sozinho. Outro problema que acontece muito é teclas falhando. Teclas falhando é porque a tinta condutiva daquele lugar pode ter se soltado completamente ou a mão solta um suor. Esse suor, ele entra através do teclado e deposita aqui na placa. Pode acontecer duas coisas. O suor começa a corroer os contatos aqui, ou o suor isola o contato da tinta condutiva da borracha de teclado aqui com aqui. Então o suor fica entre os dois. Então você tem que limpar muito bem aqui, ó, tanto a placa, né, os contatos aqui, com uma borracha, limpar bem mesmo, com álcool isopropílico, seria o melhor álcool, né? Ah, Júnior, mas eu posso usar o álcool de casa? O álcool de casa tem um problema, ele tem água. Então, tem gente que usa, mas para poder usar o álcool normal de casa, você vai ter que deixar no sol o controle remoto aberto, as partes, né? Durante pelo menos 1 hora no sol,
para poder sair totalmente a água, para poder secar bem, para dar contato. Mas não é o certo, né? Seria melhor o álcool isopropílico mesmo. E o álcool isopropílico, ele tira melhor essa gordura, esse suor que grudou lá na placa. Ele tira muito mais fácil. Não pode forçar muito o algodão em cima da placa. A tinta condutiva pode estar suja, então é só limpar com álcool isopropílico e algodão a tinta condutiva aqui. E também limpar a placa, né? Limpar nesses contatos aqui, onde aquela borracha encosta aqui, a tinta condutiva. Limpar. Limpar a placa inteira. Isso aí, caso for aquela gordura, aquele melado da mão, né, o suor da mão, ele está atrapalhando. Então a limpeza resolverá as teclas falhando. Isso não resolveu? Então, se não resolveu, pode ser que a tinta condutiva aqui do teclado de borracha, ele gastou. Se ele gastou, uma das soluções é você comprar. Isso normalmente a gente tem em casa, né? O papel laminado. O papel laminado, ele é um condutor excelente de elétrons. Ele conduz bem. Então você corta ele bem pequenininho, como fosse um círculo, do tamanho aqui, ó, da tinta condutiva aqui, esse círculo aqui. Cola com uma cola, pode ser uma cola bastão. Se for tenaz, vai ter que colar e esperar mais de 1 hora para secar, para ele grudar bem. E daí, se for só isso aqui mesmo que gastou, né? O papel laminado, o papel alumínio, né? Nesse lugar aqui, cortando ele certinho do tamanho do círculo aqui da tinta condutiva, colando certinho aqui. Na hora que ele encostar no ponto exato, que é para encostar na placa, ele vai funcionar. Também existe a tinta condutiva para você comprar. Daí o papel alumínio vai encostar naquela posição exata daquela tecla que está falhando, um exemplo aqui, né? E vai dar o contato que estava faltando. Espero ter ajudado. Se inscreva e fiquem com Deus.